E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Você ativa o vídeo e logo percebe, algo gigante está em jogo. O magnata Jeff Bezos rondando os bastidores do futebol brasileiro querendo assumir o Corinthians. É um lance de bastidores digno de final de competição, com torcida empolvorosa, e o campo não será de grama, mas sim de cifras e poder. No cenário polêmico, Bezos teria apresentado proposta bilionária para adquirir o clube alvinegro, um movimento que custaria milhões de dólares, com implicações que vão além das 4 linhas. Em meio ao turbilhão de especulações, é como se o mundo dos negócios invadisse o vestiário de Itaquera. Se aceitasse essa oferta, o Corinthians veria uma revolução nos bastidores. O clube, que já vive tempos de oscilação em campo, encararia uma mudança radical de paradigma. E, no mercado, o valor total do time em 2025 gira em torno de 110,45 milhões de euros, segundo o levantamento de transferências. Em campo, o Timão vem mostrando instabilidade. Na atual temporada, ocupa a 10ª posição no Campeonato Brasileiro, teve altos e baixos nas competições continentais e foi campeão estadual, mas sem conseguir repetir futebol dominante nas demais frentes. O elenco traz nomes como Hugo Souza, goleiro avaliado em 10 milhões de euros, e Matheus Donelli, jovem arqueiro com futuro promissor. Entre zagueiros, destaca-se Kaká, avaliação de cerca de 2 milhões de euros, no sistema defensivo do clube. No meio, José Andrés Martínez exerce função de volante com espírito combativo. Ele chegou ao clube em 2024 com contrato até 2027, e já registrou bons momentos com a camisa corintiana. No ataque, uma joia da base tomou conta da cena, Gui Negão, nascido em 2007, já rendeu gols decisivos, aproveitou lesão de Yuri Alberto para ser titular e renovou o contrato até 2030. Essa aposta caseira representa o DNA do clube, tão valorizado na arquibancada. Outro nome de peso é o veterano Memphis Depay, vinculado até dezembro de 2026. Apesar de nem sempre em alta sintonia com a torcida, sua presença impõe respeito ofensivo, ainda que não esteja isento de críticas. O momento institucional também é conturbado. Em abril de 2025, o técnico Ramon Dias foi demitido após desempenho aquém da expectativa. Orlando Ribeiro assumiu interinamente. Pouco depois, Dorival Júnior assumiu o comando. Internamente, o clube já viveu crises de gestão. O presidente Augusto Melo foi suspenso em maio e posteriormente sofreu impeachment em agosto, num desdobramento que revela instabilidade política na diretoria. No campo financeiro, Bezos traz um poder de fogo excepcional. Se concretizar, a proposta poderia injetar capital para modernização de infraestrutura, reforços e até reestruturação administrativa. O risco? Quebras no equilíbrio corporativo ou alienação de identidade centenária. Nas arquibancadas, os corintianos experimentam um misto de euforia e apreensão. Muitos veem a entrada de Bezos como salto quântico em profissionalização, outros temem a perda da alma popular que define o clube. Se o negócio for fechado, o mercado do futebol brasileiro poderá mudar sua geografia de forças. Um clube gigante brasileiro sob domínio externo traria novo significado ao termo internacionalização. Mas isso tudo ainda é rumor escorregadio. A hipótese de negociações avançadas existe nos bastidores, mas nenhuma confirmação oficial foi divulgada até o momento. Como final de partida, o torcedor pergunta: o Corinthians de sempre vai sobreviver sob novo proprietário bilionário? Só o tempo e os domínios estratégicos decidirão. O Corinthians vive um daqueles momentos em que o extracampo rouba os holofotes do gramado. A notícia de que Jeff Bezos, um dos homens mais ricos do mundo, estaria disposto a investir bilhões para assumir o controle do clube mexeu com os alicerces de Itaquera e colocou em xeque o futuro de uma instituição centenária. Não é exagero dizer que essa proposta, se confirmada, pode ser a virada de chave mais impactante na história recente do futebol brasileiro. A movimentação ganha força justamente em um período em que o Timão ainda busca estabilidade. Dentro das 4 linhas, o elenco alterna grandes atuações e quedas bruscas de rendimento, incapaz de manter uma sequência que agrade a massa corintiana.
Fora delas, a política do clube virou um ringue constante, com disputas internas, impeachment de presidente e troca de comando técnico em plena temporada. É nesse terreno instável que surge a figura de Bezos, como se fosse um investidor salvador que promete soluções imediatas. A torcida, por sua vez, está dividida. Enquanto uma parcela sonha com contratações de peso e a chance de voltar a disputar títulos internacionais em alto nível, outra teme que o clube perca sua identidade popular, construída com suor, sofrimento e paixão ao longo de mais de um século. Afinal, o Corinthians sempre se orgulhou de ser o time do povo, e a ideia de um bilionário estrangeiro comandar o destino da instituição soa como heresia para alguns setores. O impacto no mercado de transferências, caso o negócio seja concluído, seria imediato. Jogadores de renome internacional passariam a ser cogitados, e as finanças alvinegras poderiam se equiparar a clubes europeus de médio porte. Reforços em posições carentes, como o sistema defensivo e o ataque, estariam no radar, e o Corinthians poderia finalmente competir em igualdade de condições com rivais que há anos dominam as negociações milionárias. Os bastidores apontam que a proposta envolveria não apenas aporte financeiro, mas também uma reestruturação administrativa completa. Modelos de gestão mais modernos, transparência nas contas e ampliação de receitas de marketing fariam parte do pacote. É como se o clube fosse se transformar em uma empresa de alto desempenho, com metas claras e foco em expansão global. A estrutura da Neoquímica Arena, já considerada uma das mais modernas do país, também poderia receber investimentos pesados. Melhorias em acessibilidade, tecnologia e experiência do torcedor seriam prioridade, transformando o estádio em um centro de entretenimento multifuncional, capaz de gerar receitas mesmo em dias sem jogos. No entanto, especialistas em futebol e economia alertam para os riscos. O ingresso de magnatas estrangeiros em clubes tradicionais pode criar dependência excessiva de um único investidor, deixando a instituição vulnerável a crises futuras caso o interesse diminua. Além disso, há sempre o dilema entre preservar a cultura de um clube e se render completamente ao modelo corporativo. Enquanto isso, no elenco, atletas como Yuri Alberto, Memphis Depay e Gui Negão observam de perto as movimentações. Para eles, uma mudança desse porte pode significar tanto a chegada de concorrência de peso quanto a chance de formar um time estelar ao redor. Jogadores valorizados no mercado internacional poderiam desembarcar em Itaquera, alterando o patamar do Corinthians no cenário mundial. A reação dos rivais também não seria pequena. Palmeiras, Flamengo, São Paulo e outros gigantes do Brasil viriam com preocupação o nascimento de um novo Corinthians fortalecido financeiramente. As janelas de transferências se transformariam em verdadeiras batalhas, e a disputa pelo protagonismo nacional ganharia contornos ainda mais intensos. Internacionalmente, o movimento colocaria o futebol brasileiro de volta às manchetes globais. Seria o tipo de notícia capaz de atrair a atenção da imprensa europeia e norte-americana, despertando interesse em transmissões e contratos de patrocínio. A ideia de transformar o Corinthians em uma marca mundial não parece distante sob a batuta de um investidor como Bezos. A pressão política dentro do clube, entretanto, promete ser gigantesca. Conselheiros, opositores e até mesmo parte da torcida organizada já se movimentam para debater os prós e contras de uma eventual negociação. A disputa entre manter o controle nas mãos de associados ou abrir espaço para capital externo promete capítulos quentes nos próximos meses. Além disso, o próprio modelo de SAF, Sociedade Anônima do Futebol, teria que ser avaliado. A legislação brasileira ainda apresenta desafios e detalhes burocráticos que poderiam atrasar ou até inviabilizar uma operação desse porte. O que não falta são especulações e reuniões de bastidores, que acontecem em ritmo frenético. Para Bezos, acostumado a dominar mercados como o varejo e a tecnologia, entrar no universo do futebol é uma jogada de alto risco, mas também de alto retorno. O Corinthians, com sua imensa torcida e marca consolidada, seria o veículo perfeito para expandir sua influência global em mais um setor da economia. No meio dessa trama, o torcedor segue aflito, acompanhando cada detalhe como se fosse uma final de campeonato. Afinal, a pergunta que ecoa nos corredores de Itaquera e nas arquibancadas é clara: até onde o Corinthians está disposto a ir para garantir um futuro bilionário?
Olá, torcedor do Timão! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! A movimentação de Jeff Bezos em direção ao Corinthians não é apenas mais uma especulação de mercado, mas um capítulo que pode se tornar divisor de águas no futebol brasileiro. Em tempos em que a SAF vem mudando o rumo de clubes tradicionais, imaginar o Timão nas mãos de um dos homens mais ricos do planeta é mexer com a alma da fiel e com o futuro do esporte no país. Dentro das quatro linhas, a torcida já se acostumou a ver altos e baixos, mas fora delas o impacto seria colossal. Bezos, com fortuna estimada em mais de 180 bilhões de dólares, poderia transformar o Corinthians em potência imediata, trazendo reforços de calibre europeu e criando estruturas de nível mundial no CT e na Arena. O Timão deixaria de ser apenas um dos grandes clubes do Brasil para se tornar marca global, com força midiática e poder de barganha comparável aos gigantes da Europa. Contudo, junto com as cifras, vêm as incertezas. O Corinthians é mais do que um clube. É símbolo cultural, é resistência popular, é paixão de milhões que carregam a camisa alvinegra como parte da identidade. Colocar isso nas mãos de um investidor estrangeiro levanta questionamentos. Até que ponto o clube manteria sua essência? A Fiel, conhecida por não se calar, certamente não deixaria de cobrar e de se posicionar. O momento do futebol brasileiro também não pode ser ignorado. Com rivais estruturando SAFS e recebendo aportes robustos, a entrada de Bezos no Corinthians abriria uma corrida sem precedentes. Seria o início de uma era em que o poder financeiro definiria ainda mais os rumos da bola no país, elevando o nível de competitividade, mas também acirrando o debate sobre identidade e pertencimento. Os jogadores, por sua vez, também sentiriam um impacto. Jovens como Gui Negão poderiam ter estrutura para brilhar e manter sua trajetória meteórica. Veteranos como Depay poderiam atrair outros craques de renome, seduzidos pelo projeto bilionário. O elenco atual, avaliado em pouco mais de 100 milhões de euros, poderia dobrar ou triplicar de valor em poucas temporadas. No vestiário, o técnico Dorival Júnior teria em mãos a oportunidade de comandar um elenco estelar, mas também enfrentaria a pressão de transformar investimento em títulos imediatos. O torcedor do Corinthians, acostumado com sofrimento, esperaria vitórias reluzentes em cenário nacional e internacional. Fora de campo, a imprensa esportiva já trata o tema como possível bomba atômica no mercado. Se confirmado, o anúncio seria comparável às maiores transações da história recente do futebol mundial, aproximando o Corinthians do patamar de clubes como Manchester City e Paris Saint-Germain, que viveram transformações semelhantes com aporte estrangeiro. Mas até que a caneta assine o contrato, tudo segue no terreno das negociações e das especulações. A Fiel aguarda, ansiosa e dividida entre o sonho de ver o Timão milionário e o medo de perder a essência popular que sempre foi marca registrada. Seja como for, o Corinthians mais uma vez está no centro das atenções, como protagonista de uma possível revolução que poderia mudar não só o clube, mas todo o futebol brasileiro. A proposta de Jeff Bezos não é apenas um valor bilionário, é um convite para que o Timão escreva o capítulo mais ousado de sua história. E enquanto os bastidores fervem, a arquibancada segue pulsando, lembrando a todos que o Corinthians, com ou sem bilhões, será sempre Corinthians. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.